Está no ar o Rede de Olhares, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. O nosso assunto de hoje é saúde. Duas doenças de infecção pulmonar que têm alguns sintomas em comum: pneumonia e tuberculose. Esse é o assunto a partir de agora. Pessoal, então, que está em casa pode participar conosco do programa por meio do facebook.com/uxtv ou pelo Twitter no @uxtv. Quem quiser também pode ligar no 3218-2194. A gente ocupa a 16ª posição no ranking dos países com mais casos de tuberculose. Para você ter uma ideia, isso são 33 casos a cada 100 mil habitantes. O principal sintoma sempre é a tosse, né? Falando em tuberculose, sempre vai ser tosse, com ou sem expectoração, com ou sem catarro. Esse é o principal sintoma. Os números de casos aqui na região da Serra. Houve um discreto incremento, um aumento de número de casos nos últimos levantamentos feitos pela 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. Nós tínhamos em torno de 26 casos para cada 100 mil habitantes, né? Como bem falasse, no Brasil entre 33 e 35 casos novos a cada ano para cada grupo de 100 mil habitantes. E aqui na 5ª Coordenadoria, no último levantamento, passou para 27 casos novos para cada grupo de 100 mil habitantes. Lógico que na 5ª Coordenadoria o maior número de casos é em Caxias, Bento, Farroupilha. Flores da Cunha, nós estamos mais ou menos com 27 mil habitantes, porém, o ano passado nós tivemos 2 casos notificados de tuberculose, tá? Em comparação com esse ano, que estamos recém alguns meses, início do ano, já tivemos 3 casos notificados. Ou seja, eu acredito que, embora tenha se investido em tentar diagnosticar mais casos, ainda há um subdiagnóstico. Doutor Marcelo, quem está mais suscetível à tuberculose? Os drogaditos, e essa é uma preocupação muito importante, né? Nos últimos anos a drogadição vem crescendo. E final da década de 80 para cá, os indivíduos com HIV, os portadores de HIV. Por isso que a doença, entre aspas, ressurgiu, né? Ela estava quase sendo erradicada lá até a década de 80 e, de repente, com o advento do HIV, um grande número de pessoas acabaram, então, evoluindo com a tuberculose, que é a primeira enfermidade que aparece no indivíduo com HIV. E a drogadição, que mais recentemente vem preocupando e muito. Tuberculose. Uma das doenças mais antigas da humanidade. A bactéria causadora da doença surgiu há 70 mil anos, na África. Sua estrada evolutiva é muito semelhante à evolução do ser humano. A tuberculose é uma doença grave, infecciosa e transmissível. O curioso é que, além da medicina, a literatura também tem interesse pela tuberculose. Isso porque, por um tempo, ela ficou conhecida como a doença dos poetas, pois matou alguns nomes significativos das letras brasileiras. Álvares de Azevedo, em 1852, aos 20 anos. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Castro Alves, em 1871, aos 24 anos. Sinto que vou morrer. Posso, portanto, a verdade dizer-te santa e nua. Não quero mais teu amor, porém minha alma, aqui, além, mais longe, é sempre tua. José de Alencar, em 1877, aos 46 anos. Cartas comoventes que comprovam o verdadeiro amor pode nascer ao acaso e vencer a morte. João da Cruz e Souza, em 1898, aos 36 anos. Da vida aos frios véus da sepultura vagos momentos trêmulos decorrem, e dos olhos as lágrimas escorrem como faróis da humana desventura. Manuel Bandeira, em 1968, aos 82 anos. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que poderia ter sido e não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado.
Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Mas assim, a tosse é um sintoma que é comum a todas as infecções respiratórias, tanto vias aéreas superiores, que é a grande dominância essa época do ano, começa ali em março, nós vamos até setembro, outubro, certamente a patologia mais prevalente nos pacientes pediátricos, nas pneumonias também, nas bronquiolites, nos asmáticos, mas certamente uma das coisas que chama a atenção no sentido de diferenciar a tosse, infecção aguda, tosse de um quadro de uma tuberculose é a tosse crônica, é aquela tosse, o Marcelo pode depois complementar, se for importante, é aquela tosse de evolução arrastada, aquela tosse persistente, muitas vezes é o sintoma dominante, muitas vezes com escarro, nem sempre aquele escarro sanguinolento, como foi comentado aqui, acompanhado assim de cansaço fácil, de febrículas no final do dia, sudorese noturna. Geralmente a tuberculose ela não tem um quadro tão exacerbado quanto essas outras infecções respiratórias, mas certamente é um sintoma marcante. Bom, a tuberculose ela é contagiosa na sua forma respiratória, a gente chama na forma bacilífera. Que é diferente de outras formas de tuberculose que nós encontramos especialmente em pacientes com imunossupressão, pacientes com HIV, então AIDS, ou até mesmo pacientes que têm alguma doença oncológica, né? A gente pode encontrar, então, a tuberculose em formas diferenciadas, como no próprio cérebro, em pele, em trato gastrointestinal, mas a única forma que transmite é a forma bacilífera, que está acompanhada desses sintomas que nós comentamos. Então, de outras formas, não se passa a tuberculose. Essa, por ser a mais prevalente, é a mais preocupante e deve-se, então, ter cuidados especialmente em ambientes fechados, pouco ventilados, pouco iluminados, que é a forma mais habitualmente encontrada, né, para que haja a transmissão da tuberculose. E quais são, então, as principais diferenças entre a tuberculose e a pneumonia? A principal diferença é o tempo de duração da doença e o quanto essa doença pode consumir do teu sistema imunológico e do teu próprio organismo. A pneumonia é um quadro mais agudo, né? Ela leva de 3, 4 dias para começar a sua evolução e dura 7, por vezes 10 dias, dependendo da bactéria, do seu grau de virulência. Já a tuberculose tem realmente um quadro mais arrastado de 3 semanas de tosse. 3 semanas tossindo, perda de peso, febre, sudorese, especialmente noturna e febre em picos, tem que procurar sim um serviço de saúde, fazer uma consulta e procurar a tuberculose. Hoje há um conhecimento maior da população a respeito disso, as pessoas entendem que ela não está extinta, muitos familiares, coabitantes de famílias que têm tuberculose são rastreados, o Dr. Marcelo faz isso diariamente, né? Rastreia contactantes de pacientes fonte com tuberculose. As famílias devem ser avaliadas sempre que há um paciente com tuberculose, a fim de que outras pessoas não desenvolvam também, a fim de que, em alguns casos, a gente possa fazer também quimioprofilaxia, especialmente nos pacientes HIV, que são pacientes que mais desenvolvem tuberculose e que é a doença que mais mata pacientes hoje com HIV/AIDS. A tuberculose, a BCG, que é aplicada ao nascer, ela vai proteger principalmente formas graves da tuberculose, né, na criança, no recém-nascido, que seria a meningite tuberculose. Mas ela não tem uma proteção duradoura, a BCG, né, que é aquela que deixa a marquinha no deltoide à direita. Então, quanto à tuberculose, só se tem essa vacina. E não se repete dosagens subsequentes, não se faz uma dose só. Inclusive, o Ministério da Saúde aboliu a dose que era feita no pré-escolar, né? Uma vez tinha que ter a carteirinha com a segunda dose da BCG para poder fazer a matrícula. Isso foi abolido porque o indivíduo se infecta na comunidade, né? E para a pneumonia, a gente tem a vacina de pneumocócica, para os quadros de gripe, a vacina anti-influenza. Essas são as maneiras de prevenção. É evidente que, assim, uma boa alimentação, os cuidados de higiene usuais
também são importantes, ventilar bem a casa. Eu acho que a fisioterapia ela vai atuar nos dois momentos, na prevenção e também na reabilitação desse paciente. O que todos falaram e que é evidente é que a gente precisa estar inserido na unidade básica de saúde com programas, com grupos, para conscientizar esses indivíduos que muitas vezes eles passam com sintomas muito tempo e não dão importância para isso. É só uma tosse, eu perdi 10 quilos, de repente eu estou cansado, estressado. Então, a gente tem que trabalhar com esses indivíduos para conscientizar da gravidade e da importância dessas patologias. Tanto na pneumonia como na tuberculose, a fisioterapia vai atuar no tratamento, com enfoques diferentes. Como foi falado antes, a pneumonia acaba sendo um quadro mais agudo e de uma resolução mais breve. O paciente que chega para a fisioterapia num quadro de tuberculose, ele chega com um comprometimento funcional importantíssimo. Muitas vezes esse paciente ele não consegue fazer atividades simples como sair do leito e ir ao banheiro, porque ele tem um déficit funcional tão importante com a patologia que acaba comprometendo muito a qualidade de vida. Então a gente atua tanto para manter esse pulmão limpo e não deixar essa secreção continuar ali comprometendo, quanto na função desse paciente. A gente vai conferir uma reportagem produzida pela nossa equipe que mostra um pouquinho do tratamento da tuberculose no Sistema Único de Saúde, o SUS, aqui em Caxias do Sul. Vamos ver. Apesar de controlada em alguns países, a tuberculose é uma das doenças infectocontagiosas que mais mata no Brasil. A cada ano, 90 mil novos casos da doença são diagnosticados e tem levado a óbito cerca de 5 mil pessoas. Um mal que pode ser evitado e também tratado de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Todo paciente com diagnóstico de tuberculose, ele vem no ambulatório, vai passar por um acolhimento de enfermagem. A gente faz agendamento também da consulta com o pneumologista. Assim como a gente tem toda uma equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente, com assistente social, encaminhando a questão de benefícios também, nutricionista, psicóloga também, se estiver na cidade. Todo o trabalho de combate à tuberculose em Caxias do Sul é concentrado no Centro Especializado em Saúde. Aqui o paciente também retira gratuitamente a medicação empregada no tratamento da doença. Normalmente, tuberculose, tratamento, são 6 meses, alguns casos específicos são até 9 meses. Eles retiram mensalmente essa medicação. Para os contatos familiares ou pessoas que visitam regularmente a residência, existe a profilaxia, que é uma prevenção para a pessoa não desenvolver a tuberculose, que vai estar latente nela, muitas vezes. Na imensa maioria dos casos é um tratamento via oral, ambulatorial. Em alguns casos assim, pontuais, por doença hepática ou a adequação de tratamento, que daí existe a streptomicina, que é a medicação injetável intramuscular, mas como eu disse, são para casos assim, pontuais selecionados. De modo geral, o tratamento da tuberculose envolve a ingestão de 4 tipos de antibióticos, mas o abandono do tratamento na Serra Gaúcha ainda é alto, enquanto o Ministério da Saúde considera tolerável a média de 5% de interrupções, a região atinge o dobro de casos de abandono, chegando a 10%. O nosso perfil é bem variado, então temos pessoas moradoras de rua, drogaditos, que têm outros problemas. E a gente tem bastante dificuldade com algumas pessoas que os efeitos colaterais algumas vezes são fortes, são sérios. Muitas vezes, por conta dos abandonos de tratamento, a assistente social também faz busca ativa através de visita domiciliar, contatos telefônicos. O que acontece é que o indivíduo vai permanecer enfermo, vai permanecer doente e o germe, a bactéria causadora da doença, vai ficar resistente. Então, quando ele precisar novamente do tratamento, vai ter que ser um outro tipo de medicamento. Geralmente são associados aos medicamentos. Aliás, a medicação de uso prolongado, independente, tuberculose ou outro tipo de infecção, tem uma série de para-efeitos. Então, podem ter efeitos gastrointestinais, diarreia, intolerância gástrica, dor abdominal. Alguns deles podem provocar alterações hematológicas, alterações dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos. Eles podem também dar sobrecarga para o fígado,
dá um comprometimento, a gente costuma dizer, elevação das provas de função hepáticas, só que esses para-efeitos, eles normalmente eles são reversíveis com a suspensão do tratamento. O tratamento varia num tempo médio de 6 meses? 6 meses. O esquema 1, que a gente chama, né? O esquema de primeira linha de 6 meses, todo ele via oral. Né? Esses para-efeitos são geralmente, os para-efeitos são digestivos, né? Hepatite tóxica também pode ocorrer. Com a suspensão temporária do tratamento, pode ser retomado a medicação na sequência ou se troca. Existem medicamentos alternativos, né? Que a gente costuma usar, então, quando não tem uma tolerância a esse esquema 1. Então, tem esquemas alternativos para serem fornecidos, só que daí o tratamento é mais longo, só é 1 ano. 1 ano de tratamento e com 3 meses de medicação intramuscular, que é a streptomicina. Ficou em torno de 1 ano gravando um disco com a produção do Dr. Lendecker, do Cidadão Kane, e foi um processo bem demorado, porque a gente quis realmente caprichar para vir no mercado com um disco bacana, um disco legal. E agora está pronto, agora o disco está na mão e agora a gente já está com um show de lançamento agora no dia 26 de abril, vai cair no domingo, lá em Nova Petrópolis, no Boliche Casual. E também depois a gente vai tocar no Festimalha, também em Nova Petrópolis, e depois a gente vai para São Paulo, daí a gente já tem show agendado no Mato Grosso. Agenda cheia por todo o Brasil. Vamos dominar o mundo. A gente quer correr a estrada mesmo, a gente quer realmente a parte mais tensa mesmo, quer gravar um disco, quer fazer um disco bem produzido. Graças a Deus a gente já conseguiu fazer. Já passou. Não foi legal, nada foi do jeito que eu pensei, mas tudo bem, hoje em dia é tão normal, vivo na contramão, na loucura eu vejo a solução, mas no fim eu sei o quanto isso vale, certezas e contradições me fazem crer, tudo é tão complicado, eu não me enganei, o futuro e o passado é complicado, mas eu te encontrei. Não foi legal, nada foi do jeito que eu pensei, mas tudo bem, hoje em dia é tão normal, vivo na contramão, na loucura eu vejo a solução, mas no fim eu sei o quanto isso vale, certezas e contradições me fazem crer, tudo é tão complicado, eu não me enganei, o futuro e o passado é complicado, mas eu te encontrei, tudo é tão complicado, eu não me enganei, o futuro e o passado é complicado, mas eu te encontrei. Hoje a gente recebe o Fábio Panoni Lopes, que é um grafiteiro aqui de Caxias. Ele recebeu o convite para fazer a ilustração do Guia Turístico de Caxias do ano de 2015. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo. Tudo bem.
Eu queria que tu contasse para nós qual é que foi a sensação de tu receber esse convite, né? E como é que foi esse trabalho desse desenho? Bom, agradecer o espaço, né? Para mim foi é uma honra, né, muito grande poder ilustrar a cidade de Caxias, né, para um guia que vai levar informação sobre a nossa cidade, não só para turistas, mas também para nós, moradores daqui, né? Fábio, é uma tela pintada com as técnicas do grafite, né? Explica para nós um pouco como é que foi o processo de criação do quadro. Isso, o grafite é uma arte que é encontrado bastante nas ruas, né, e eu tenho aplicado isso em tela. Eu utilizo spray, né, e marcador para fazer os contornos pretos, né. É uma arte bem livre, o pessoal da editora me deixou bem livre para eu criar a cidade como eu imagino ela, né. Então eu trouxe sobre imagens multifacetadas, né, sobre linhas multifacetadas, alguns pontos turísticos que remetam também um pouco da nossa história, né, do nosso passado. E o crescimento, né, o futuro da cidade, como se vai ser. Né? Fábio, a gente vai mostrar a imagem. Gostaria que você nos descrevesse quais são os pontos, os locais de Caxias que você retratou. Bom, eu tentei, por meio do que eu lembro, assim, né, dos pontos que eu passo sempre, trazer o máximo que eu pudesse numa obra de 70 por 1,20. Então, eu trouxe o que eu pude, né? Trouxe um pouco da nossa história, né? A chegada do trem, a Casa de Pedras, o relógio do Ébrle, o monumento imigrante, a casinha também que fica lá no Ébrle, né? Que tem um pouco da nossa história, né? Do crescimento das indústrias. As casinhas que demonstram lá nos pavilhões da Festa da Uva, né? Como era a construção, né? Antigamente. O centro, né? Que também se localiza no centro da tela, com a igreja, né? O monumento do Jesus Cristo Terceiro Milênio, que meio que ilumina, né? E observa o crescimento da cidade no horizonte. E, enfim, um pouco da natureza também, né? A uva, que traz um pouco da gastronomia, né? Da cultura do povo aqui. E as araucárias, que também traz um pouco do rural, né, que é bastante forte aqui na nossa região. E no meio disso tudo, essas cores que demonstram um pouco da alegria do povo daqui, né? Fábio, aqui em Caxias, qual é o espaço que tem para grafiteiros? Você percebe que está aumentando essa manifestação cultural ou não? O grafite, o espaço dele é na rua, né? Então, sempre... Mas a manifestação, a cultura, assim, né? A nossa cultura tem crescido muito, em função também porque o grafite tem crescido bastante. A gente está vivendo um momento que a arte de rua ela é super fomentada, né? Não só por meio artístico, mas também por empresas, né? Que gostam de mostrar o produto através da arte do grafite. Então é um momento bem bacana, assim, tá em constante crescimento, né? Fábio, paralelo a esse convite, você também tem um projeto social, né, que vai beneficiar uma parte carente da cidade. Por favor, explica para nós. Isso, quando a editora Fesupo me convidou para ilustrar a tela, né, fazer a ilustração da capa, eu sugeri que a gente pudesse também, assim, lembrar, né, as partes mais carentes da cidade, né? Então eu sugeri para eles que a obra pudesse ser leiloada de forma independente mesmo, para eu poder retribuir isso com crianças carentes ensinando grafite, né? Isso a gente já faz muito, né, de forma independente nas periferias aqui da cidade. Então a ideia é fazer esse leilão social para que a gente, com o maior lance, né, fazer uma ação social com crianças. Isso vai acontecer num dia específico ou as pessoas podem propor um valor já a partir de agora? Como fazer isso, Fábio? A gente está fazendo totalmente virtual, né? Então, por meio do e-mail que é estudio@fabiopanonilopes.com, o lance mínimo é R$1.000 e a gente procura, né? A gente sabe que aqui tem bastante empresa, apesar do momento que a gente está vivendo, mas eu acho que é bem possível que a gente consiga resgatar um valor bem significativo para alcançar o máximo de crianças possível, né? Fábio, uma última pergunta, eu me lembrei agora, fiquei curioso. Você é arquiteto, né? Isso auxilia na tua visão estética para o grafite? Eu creio que sim, porque eu passo
vivo desenhando, né, desde a época da faculdade e principalmente nessa obra que tem um pouco de pontos de vista, construção, edifícios, então para mim é quase que natural, né, desenhar isso. Acho que ajuda bastante, sim. Tá certo. O Rede de Olhares quer a sua opinião. Entre em nosso site e responda a pergunta. A sua cidade oferece locais públicos de convivência? Mande junto da resposta uma fotografia desse lugar. Você tem até o dia 16 de abril para participar. A melhor resposta vai ganhar um jantar para 2 na Pizzaria Giordani. E as fotografias vão ser exibidas durante o programa Rede de Olhares do dia 17. Participe! O município de Farroupilha tem mostrado um aumento de tuberculose nos últimos anos. Nos anos anteriores, 3 anos anteriores, em torno sempre de 6 ou 7 casos. Trabalho com a tuberculose, eu sou enfermeira, trabalho com a tuberculose já há mais de 15 anos. E o que a gente tem observado nos últimos 3 anos, um aumento da tuberculose. O ano passado tivemos 14 casos de tuberculose bacilífera, casos novos. E o que eu acho importante, ano passado também tivemos um óbito, aliás, 2 óbitos por tuberculose. O que é importante é a busca dos sintomáticos respiratórios, o diagnóstico precoce na tuberculose, porque a tuberculose tem cura, com um tratamento adequado, um tratamento bem feito pelo paciente, sem abandono do tratamento, a tuberculose tem cura. Mas o importante é fazer a busca dos sintomáticos respiratórios, então o nosso município trabalha muito em cima nesse aspecto, junto às equipes de SF, junto às UBSs do município de Farroupilha. Nós estamos com 7 ESFs, junto com as equipes de saúde da família, na busca dos sintomáticos respiratórios. Bom, a gente solicita que o paciente, de preferência no escarro da manhã, faça uma higiene bucal. No momento que ele for expectorar ou escarrar, para um melhor entendimento, ele coloca esse escarro num frasco, num potinho, né? E esse deve ser encaminhado o mais breve possível até um laboratório. Esse material, então, é feito uma coloração, e essa coloração permite a visualização pelo microbiologista do bacilo álcool-ácido resistente, que é o bacilo de Koch, que é responsável, então, pela tuberculose. O diagnóstico precoce realmente é muito importante nesses casos, e o paciente que escarra, a gente deve aproveitar esse momento e realmente fazer. No primeiro exame pode vir negativo, mas a gente deve fazer mais tentativas, fazer um segundo exame, um terceiro exame, até que o diagnóstico seja feito e preciso. E na pneumonia, como é que funciona o diagnóstico? A pneumonia, o diagnóstico é basicamente clínico. Pode-se sim fazer a coleta do escarro também e ser feito da mesma forma. Então, colocado esse material, coletado da mesma forma, colocado numa lâmina, depois numa placa de cultura, identificado o micro-organismo responsável pela infecção, através de algumas colorações também que podem ser feitas. E a partir dali se faz a leitura e o tratamento. Com algum quadro respiratório, vamos dizer que tu abre uma janela do corpo para uma possível sobreinfecção, uma complicação com uma possível infecção, no caso uma pneumonia, né? Então é importante que o paciente que tem algum quadro respiratório, né, tenha alguns cuidados, né, para evitar que aconteça isso. Na prática, a fisioterapia ela é muito importante no tratamento, tanto da tuberculose quanto da pneumonia, porque além de ajudar a deixar esse pulmão limpo, né, retirando essa secreção que está lá, ela também ajuda na melhorar a qualidade de vida desse paciente. Olha, na realidade, a gente costuma falar que a gente não... diferente de muitos protocolos médicos que são específicos, existem situações comuns dentro do paciente, mas a gente procura fazer um atendimento personalizado. Óbvio que o nosso objetivo, além da toalete, da higiene brônquica, que é deixar esse pulmão limpo, e isso a gente tem recursos manuais e equipamentos que facilitam isso, a gente também quer trabalhar a performance dele. Então a gente tem uma série de exercícios respiratórios associados a caminhadas, a subida e descida de escada, a gente procura sempre tentar inserir isso na realidade desse paciente. O clima, ele é um coadjuvante muito importante. Porque a gente tem que ter uma infecção, você tem que ter, assim, um hospedeiro,
no caso, paciente pediátrico ou adulto, o agente, que pode ser um vírus, uma bactéria e outros agentes menos frequentes, e situações ambientais. Então, agora que nós começamos com as mudanças de temperatura, com a entrada de outono e mais adiante com o inverno, certamente assim, a prevalência de doença respiratória é muito grande, quer seja de vias respiratórias altas, como as pneumonias, as bronquiolites, a prevalência é muito grande. Então, as pneumonias é a causa mais comum de internação. O tratamento profilático, ele atua em determinados aspectos da doença. Por exemplo, se é uma criança com um quadro de alergia importante, uma criança que tem quadro de rinite, uma criança que tenha um quadro de asma brônquica, existem tratamentos profiláticos que nós iniciamos exatamente nessa fase de transição climática, que é bastante significativa, e que melhora o perfil dessa criança diante de todos os agentes aos quais ela vai estar exposta. Realmente são um coadjuvante bastante importante. Mas aquelas outras medidas que nós falamos juntos valem também de uma forma bastante significativa. Do clima, né? Pegando esse final do clima, assim, a exposição do organismo a um ambiente muito frio faz com que as células de defesa diminuam a sua mobilidade, né? Para nos defender. Na medida do possível, tentar não se expor muito ao frio. O agasalho, principalmente assim, luvas, o calçado adequado, o gorro, porque nós perdemos muito calor pelas extremidades. Hábitos saudáveis. Então, assim, uma alimentação saudável, atividade física adequada, uma boa hidratação, manter o calendário de vacinas em dia, a importância da vacina antigripal anual. Muitas vezes, quando começa a diminuir a incidência, principalmente da gripe A, a tendência é baixar os níveis de imunização, é deixar a criança assim, né, menos resguardada. A questão dos sintomas e outras em lugares públicos, por exemplo. Eu tenho um bebê. O meu bebê vai para a escolinha e ele começa a apresentar alguns sintomas, a gente ter o cuidado porque ele está conduzindo e provavelmente envolvendo todo um grupo de crianças numa patologia que ele tem. Então, a gente cuidar com os hábitos de vida e ter uma educação respiratória, como foi falado antes, para atentar nesses sintomas que podem aparecer. Respiratória, então, se eu estou no ônibus, né? Cuidar para não espirrar em cima do meu companheiro do lado, usar um lenço para proteger. Nesse sentido, os cuidados. E nos lugares, pegou alguma coisa, fazer uma correta higiene das mãos. Né? Vamos falar nós duas, então, da vacinação, né? Que é importante anualmente ser feita a vacina da gripe, sempre nas campanhas. Vacina não faz mal, vacina faz muito bem. Claro que tem algumas pessoas que não podem, né? Por alguns motivos. E eu vou deixar a Paulina complementar. Então, é importantíssima a campanha de vacinação da gripe. Começa agora dia 27 de abril até 22 de maio, para os grupos prioritários, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, para os idosos, para as gestantes, para as puérperas e para as pessoas com comorbidades, com doenças cardíacas, respiratórias. Essas devem comparecer ao posto de saúde com receita médica. Anotar na agenda, né? Exatamente. E o mais importante que eu gostaria de colocar também é que ao tossir, que faz parte da etiqueta respiratória, que ao tossir coloque um braço ou um lenço de papel, que não cuspe no chão e que use um lenço de papel e esse papel seja acondicionado no lixo adequadamente. Obrigado pela sua companhia aí em casa. Vou lembrar que Carlos Augusto Damin, do bairro Exposição aqui de Caxias do Sul, levou o CD e os 2 ingressos da banda Lib. Tenham todos uma ótima noite, a gente se vê numa próxima, mas fica com o som da banda de Nova Petrópolis. Até mais! Se você não voltar, deixe tudo em seu lugar. Por mim tá tudo bem, mas não é a verdade. Se você não voltar, deixe tudo em seu lugar. Por mim tá tudo bem, mas não é a verdade. Se um dia devagar a gente se
pra dizer. Te vejo longe demais, a cada dia mais. Se tudo tem um fim, então fique à vontade.